Olha só, eu acho que essa questão do medo tem um aspecto que não necessariamente o medo é ruim. Então, o medo é um dos nossos sentimentos, ele é muitíssimo poderoso e ele nos ajuda a preservar a nossa vida, né? Vamos imaginar que nós não tivéssemos medo. De repente, nós iríamos nos expor a uma série de riscos que podiam colocar a nossa vida em perigo, né? Então, o medo, até certo ponto, ele é positivo para a nossa vida, temos que reconhecer isso, né? A grande questão é quando os nossos medos começam a atrapalhar o nosso caminho na direção dos nossos sonhos. Esse é o ponto. Quando ele começa a atrapalhar o nosso caminho, aí ele começa a incomodar a nossa vida. Ele começa a fazer com que a gente não aproveite tudo de bom que a vida tem para nos dar. Porque nós estamos com medo de aproveitar. Então, sempre que você tiver medo, significa que tem alguma coisa ali naquele caminho para te ensinar. É assim que eu penso. Então, em algum momento, antes de eu ter o LideraCast, por exemplo, que eu comecei em janeiro desse ano, eu tinha um medo de montar um podcast. Puxa, será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou ser criticado? Quando eu me dei conta disso, eu falei, Otávio, aí nesse podcast, nessa experiência, tem alguma coisa para te ensinar, porque você está com medo disso aí. Vai para cima. Comecei o podcast 12 de janeiro, então ele tem 6 meses e pouquinho, né? E, puxa vida, eu estou super feliz, os comentários nas redes sociais são bárbaros, eu tenho conseguido trazer conteúdos em áudio para ajudar as pessoas no aspecto de liderança e desenvolvimento pessoal. Então, se eu não tivesse enfrentado aquele medo, eu estava até hoje querendo lançar o podcast. Então, Mas é isso. é isso aí. Então, a vida passa tão rápido, né? A vida é longa, mas ao mesmo tempo ela passa rápido, né? Se a gente não tem essa consciência que nos pontos que eu tô com medo tem alguma coisa legal para mim, eu me privo de uma série de experiências. Então, essa é a minha sugestão para você. Identifica o que está gerando esses medos e começa a entender que ali tem coisas legais para sua vida. E tem que enfrentar, porque se a gente acaba nos rendendo a esse medo, a gente não vai atrás dos nossos sonhos e a gente passa a nossa vida na nossa zona de conforto. Só que a nossa É zona de isso. conforto, ela traz pouco para a nossa evolução, ela traz pouco para a nossa realização pessoal, profissional, financeira, sabe? Então, se você tem claro, então primeiro, tenha claro quais são os seus sonhos. Tenha claro o que você quer para a sua vida. E trace os planos para caminhar naquela direção. Em vários momentos você vai escutar, essa é uma metáfora que eu uso, você está numa estrada. Ali na frente tem uma curva. E você não está vendo o que tem depois da curva. Você começa a escutar um leão rugindo, lá do outro lado da curva. Opa, puxa, fiquei com medo, né? Caramba, um leão, como é que vai ser? Você pode passar a sua vida parado naquele ponto da estrada, com medo do rugido do leão. Ou você pode ir lá e fazer a curva e olhar o leão no olho. Porque de repente o leão é banguelo, só que se você não fizer a curva, você não vai saber. Você vai passar a vida com É, medo dele, mas às vezes ele é banguelo, às vezes é um leão idoso já, que não tá nem com fome. Você tem que ir lá olhar o bicho no olho para você entender a real, sabe? No passado, é isso. na idade da pedra era diferente. Porque lá na idade da pedra, o rugido do leão, de fato, podia ter um leão, podia ter um dinossauro, podia realmente ser um risco para a sua vida fazer essa curva na estrada. Hoje não. Hoje dificilmente vai acontecer uma situação dessa que vai te colocar em risco. Então, enfrente os seus medos, entenda quais são eles, procure entender o que está gerando esse medo e enfrente. Porque do outro lado do medo, certamente tem coisas legais para você curtir e aproveitar e usufruir na sua vida. É assim que eu penso.